Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Juliano Costa mais uma vez falando sobre construção e no tema de hoje, como lixar parede profissional, né? Apesar de nós fazermos um serviço aqui manual, mas com a qualidade impecável, né? Eu vou ensinar todas as técnicas, né, construtivas para você ter um bom acabamento na hora de lixar, beleza? Uma das primeiras coisas para nós fazermos um bom lixamento seria, né, a escolha da lixa. A lixa é fundamental. Tem que ser lixa para massa, né? Quando você vai comprar, você tem que comprar essa lixa, né, para massa. Ela é meio avermelhada, tem uma cor um pouco no roxo, mas é fundamental que seja, né, tem que ser lixa para massa. E qual a granulação eu escolhi, né? Qual a granulação que eu vou usar? Porque nós temos lixas 100, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, né, para todos os gostos. E cada momento é um momento de usar essa lixa. Só que as lixas de granulação menores, elas deixam a parede mais arranhada, mas tem uma trabalhabilidade melhor, você vai trabalhar muito mais rápido. Lixas de granulação mais fina vai deixar um acabamento bem mais fino, mas vai ser muito mais lento. Então a gente tem que encontrar um meio termo. A lixa 100, 120, 150, ela não é muito usual, né, para massa, porque ela vai deixar muito arriscada, vai ficar muito ruim o acabamento. Então a lixa que a gente utiliza normalmente é ali da 150 para frente, né? A 150 nem é muito usada, mas a 180, porque a 180 ela já deixa um acabamento fino e ao mesmo tempo tem uma boa trabalhabilidade. Se você quer realmente um acabamento mais fino mesmo, a 220. Só que a 220 é interessante, né? Porque a gente quer produtividade também. Então a 180 é o que nós vamos usar aqui. A 180 é uma granulação 180, ela é um meio termo, né? Ali ela já consegue deixar um acabamento fino, né? Com a técnica certa que eu vou lhe ensinar aqui, e tem uma boa trabalhabilidade, certo? Eu posso lixar de duas formas. Uma, estou falando de lixamento manual, claro. Dobrar a lixa, né, em 4 partes e lixar manualmente. Eu não indico muito você lixar, principalmente essas paredes retas com esse tipo de lixa, porque ela costuma deixar a parede ondulada, né? Quando você pinta, né? Principalmente se pintar de azul brilhante, parece as ondas do mar. E não é interessante, né? Você ter uma parede ondulada. Então, não é. Agora naqueles cantinhos, né, lá no finalzinho, aqueles cantinhos que não dá para usar o suporte, então muito usual. Mas o que eu indico mesmo usar é o suporte, né? Suportezinho, muito simples de se usar, esse suporte bem baratinho, né? Você encontra em qualquer depósito de construção, certo? Né? Não tem mistério. E para botar a lixa nele é muito simples, né? Você vai pegar a lixa aqui, né, na parte maior, essa aqui é a parte menor, dobrar o meio, né? E com a espátula, né, dividir ao meio, certo? E aí é só colocar, né? Tem uma travazinha aqui, muito simples de usar. Vantagem de utilizar o suporte deixar a parede mais reta, né? Porque o suporte, por ele ser reto, né, ele não é como a mão, que a mão é toda, né, desigual. Aqui não, ele é algo plano, então não tem como não ficar bem planozinho, né, o lixamento. Outra vantagem muito importante também é a questão, né, da produtividade. Apesar de você estar usando a lixa apenas, né, em duas partes, ela ainda dura mais do que na lixa solta, porque está mais apoiada, né, ela vai trabalhar melhor. Outra coisa, né, em vez de você passar o dia pegado, né, com essa lixa, você está pegado aqui, né, no suporte, está mais apoiado. Então isso lhe dá mais uma trabalhabilidade melhor, certo? Então o suporte é fundamental. Às vezes tem uma baixazinha aqui, você com a lixa manual, você vai lixando e lixa até mais rápido, claro, nesses casos. Só que ali cria uma ondulação. Quando tem uma baixa com esse suporte, não. Para eu alcançar essa baixa, eu tenho que lixar toda a área ao redor. Então, interessante, né, usar suporte. Outra coisa fundamental que nós vamos precisar, né, para fazer um bom lixamento é uma lâmpada, né, que é uma lâmpada de LED no soquete, né, eu enrolo um papelão por fora. Tem algumas funções nesse papelão e é fundamental ter esse papelão. Primeiro, para que a luz, né, não fique voltando para o meu olho. Imagine eu passar o dia trabalhando, lixando parede, com a luz, né, voltada para o meu olho, não é interessante. Então você faz funil, né, com papelão, enrola uma fita aqui bem raiz mesmo, dá para fazer um negócio mais bonitinho, mas que tem que ficar bonito é a parede, não a lâmpada, certo? Porque eu preciso da luz apenas para focar na parede, né, e não para focar nos meus olhos. Outra questão é que esse papelão dá uma certa proteção, né? Quando a lâmpada cai, ela
ela evita de quebrar, apesar de ser LED ser mais difícil de quebrar, mas às vezes quebra. E a questão também de choque, porque toda vez que você bota a lâmpada no soquete, ela fica um pouquinho da lâmpada fora, e ali pode sofrer um acidente, né, um choque elétrico. Então, aqui fica protegido, não tem perigo você levar um choque, e a luz não vem para os olhos, né? A luz vai para a parede, que é o que a gente quer. Não tem, hipótese alguma, como eu lixar uma parede profissionalmente, né, uma qualidade profissional, sem utilizar uma lâmpada, certo? Isso aqui não existe. Mesmo aqui que tem uma luz, né, a luz está entrando de lá da porta, eu não vou conseguir um bom trabalho, porque a luz a luz batida de frente, você não vê os defeitos, você só vê quando você foca, né, de lado aqui, e aí você faz um bom lixamento, certo? Então, um lixamento, né? O lixamento manual, desvantagem é a grande quantidade de poeira que dá. Pensa, pode máscara, óculos, touca, o que você tiver de proteção, porque o pó entra e é muito pó mesmo, né? Aqui eu estou totalmente desprotegido porque eu estou gravando o vídeo, mas se a gente for lixar, vocês vão ver que tem que mudar um pouco o visual, né? E vamos, né, agora a técnica, né? Eu mostrei as ferramentas, né? Eu mostrei a lixa, né? A lixa que você deve usar é 180, lembrando, né? Da 180 para frente. 180 é um meio termo ali. Você pode usar 150? Pode. A 150 deixa um pouco grosseiro, mas tem uma produtividade ótima. 180 tem uma boa produtividade e, né, já dá um acabamento bom. E a 220 tem um acabamento muito bom, mas a produtividade é muito lenta. Aí a gente tem que trabalhar rápido, né? Suporte, né? Porque o suporte vai dar uma planicidade melhor na hora de lixar, vai dar um acabamento perfeito. É um ponto fundamental você deixar a parede plana, ela tem que ser plana, porque toda vida, se ficar alguma ondulação aqui, aí você tem uma luz em cima, que a luz bate, quando você pinta, fica aquela ondulação, né? E não é interessante para os negócios. A lâmpada, né? Por que a lâmpada? Porque você já vai caçando todos os defeitos. Eu posso ir lixando com a lâmpada, se torna um pouco mais cansativo, ou eu posso lixar essa área aqui, né? Quando eu vou passar para outra área, eu já dou uma corrigida aqui com a lâmpada, né? E aí eu já passo para outra, para deixar sempre um acabamento profissional, um acabamento perfeito. Eu vou lixar aqui um pouquinho, que é para eu lhe passar, né, as técnicas necessárias. Vamos lá. O lixamento ele deve ser feito sempre, né, em movimentos circulares, né? E aqui é lixar. Veja, eu estou lixando, como eu disse, estou totalmente sem proteção para gravar, mas daqui a pouco a gente vai estar a proteção aqui porque gera muito pó. Então movimentos circulares sempre, né? Porque o movimento circular ele vai disfarçar o risco, né? Porque se eu passo ele reto, o risco que ficar vai até lá. E aqui não, assim que ele virar, já tira o risco. Então eu estou lixando aqui. Veja que a 180 ela lixa mais ou menos bem, né? E já deixa um acabamento mais fino. Só que, por exemplo, teto, às vezes eu costumo usar 150 porque não vai dar para ver os riscos, mas nas paredes 150 ela já aparece. Certo? Então eu vou lixando, né? Como eu disse, eu posso lixar com a lâmpada e posso lixar sem a lâmpada. Lixei nessa área aqui. Só essa pequena área aqui, que é só para exemplificar. Né? E agora eu vou corrigir com a lâmpada. Né? Eu corrijo com a lâmpada. Às vezes fica algum furozinho, às vezes, né, fica alguns riscos da própria lixa. Agora vem a técnica. Então eu lixei essa área aqui, já está corrigida, está toda bem lixadazinha, essa pequena área aqui, né? Está corrigida, está só o risco da lixa mesmo. Então para mim deixar um acabamento mais fino, que é o que a gente quer, vem a técnica. Né? Então eu estou lixando com essa lixa em força. Eu estou usando a 180. Aqui eu poderia também lixar com a 180 para o acabamento e vir com a 220. Só que esse troca-troca de lixa não é muito interessante, né? Às vezes você vai perder muito tempo e tempo é dinheiro. Então eu lixei com força, está tudo lixado aqui. Agora o que eu vou fazer? Toda vida que eu vou mudar de área, né? Eu lixei uma área aqui, aí eu já vou passar para frente. Eu
diminuo a força empregada aqui no suporte, né? Ó, veja, eu tô só os dois dedinhos aqui só para mostrar que eu não estou dando força, tá? Então eu venho com essa lixa, ó, bem levezinho mesmo, ó, só o peso da lixa. Só o peso da lixa mesmo. E vou em movimentos circulares bem levezinho. Quando eu faço isso, se eu estava passando o grão com força, ele vai, né, penetrar na massa 100%. Quando eu passo ele bem levezinho, ele vai entrar muito menos na massa. E com isso, eu consigo deixar, mesmo usando uma lixa 180, um acabamento bem fino. E um pouco mais rápido do que eu, né, trocar a lixa e voltar lixando de novo. Então, com isso eu já consigo, né, um acabamento, ó, bem fino, ó, bem levezinho aqui, ó, dou uma passadazinha, corrigidazinha. Nessa hora eu posso usar a lâmpada, né, para ver se não está ficando nenhum risco mesmo. E aí eu vou para frente. Aí aqui, boto força de novo, né? Vou mudar de área, passo bem levezinho. Com isso eu consigo diminuir bastante os riscos, né, dessa lixa. Lixei aqui. Aqui já fica um acabamento bom, muito bom mesmo. Se você passar ela fina, levezinho, caçando os riscozinhos, vai ficar muito fino, muito bom mesmo. Só que ainda pode, né, ir mais, né, além, deixar um acabamento ainda mais top ainda. E aí eu teria que entrar aqui com a lixa talvez 320 ou uma 400, né, botar o suporte, fazer principalmente nessa região que está na visão, né, nas paredes, que é o campo de visão né, dos nossos olhos, e passar nela todinha, e com isso fica um acabamento muito fino, certo? Uma possibilidade. Outra que eu gosto muito, que eu costumo usar, é pegar a lixa, né, isso depois de eu lixei todo, né, lixei tudo, lixei parede, lixei tudo, eu viro a lixa, né, eu viro a própria lixa, isso depois que eu lixei tudo, né, nesse sistema, lixei com força, lixei leve, né, e deixei um acabamento fino. Pode pintar aí que não vai aparecer o risco, mas às vezes a gente quer, né, um acabamento mais espetacular. Viro a lixa do suporte, certo? Veja, eu lixei, né, tá com as costas da lixa, e aí eu, depois que eu lixei tudo, né, viro, e aí eu coloco a lixa aqui, ó, com as costas da lixa e venho. Né? É um serviço um pouco demorado, certo? Mas eu passando com as costas da lixa, eu tiro todo o risco. Fica né? Ele fica um vidro, né? No nível de um vidro mesmo. Não vai dar pra ver que a câmera não vai pegar, mas fica bem lisinho, parece parece um espelho mesmo, fica um acabamento muito fino, certo? Não é um acabamento profissional. Aqui, ó, eu tô fazendo só nessa área, mas eu costumo fazer em toda a área, né? Toda essa região, né, das paredes. Não demora muito, porque já tá lixado fino, né? Só mesmo matar, né, algum risquinho, alguma coisinha que tem, ó. Passou aqui. E as costas da lixa mesmo, veja que, ó, né, o pó tá descendo. E aí é só catar. Com isso fica um acabamento profissional, bem fino mesmo, muito fino. Você parece que aqui é um vidro, né? Então, acabamento que às vezes nem precisa de tanto. Beleza? Então essas eram as dicas, né, que eu tinha hoje para passar. E vou posteriormente aqui, eu vou colocar o vídeo, né, a gente lixando aqui, já protegido. E meus amigos, se gostou, deixa aquele like, né? Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pode escrever aí que a gente responde assim que possível. E eu lhe convido a se inscrever no canal, porque o próximo vídeo eu vou lhe mostrar como selar essa massa. Porque não adianta de nada eu lhe ensinar toda essa técnica aqui, você pegar essa técnica e lixar perfeito, finíssimo nesse acabamento que eu lhe ensinei aqui, se não não selar corretamente. Porque se não selar corretamente, essa massa aqui, ela vai ficar grosseira, vai ficar com aquele efeito casca de laranja. No próximo vídeo eu vou lhe ensinar como passar o selador para não ficar o efeito casca de laranja. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, que Deus os abençoe a todos e como eu sempre digo, vamos junto construir!